Boa noite a todos. Eu sou Denis Galdino, membro da equipe de número 6, também composto por Emerson Siqueira e Francisco Anderson. Vou falar um pouco sobre o texto Indivíduo, Memória e Resíduo Histórico, uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Miller. O texto fala sobre o processo pelo qual os arquivos pessoais são formados, desde as fases iniciais de acumulação até a forma final, que assumem quando são organizados e colocados à disposição do público, pelas instituições que os guardam e os preservam. O texto também fala das várias intervenções que afetam o conjunto de documentos e questiona a associação que é feita entre documentos pessoais e memória individual. O texto chama a atenção para as dimensões sociais da produção dessas fontes. Ele mostra também os critérios que guiam as decisões pessoais ou partidárias tomadas pelas pessoas que cuidam desses arquivos, como selecionar os documentos que registram o lado bom do titular e apaga o do lado ruim. Um bom exemplo seria a de um político reconhecido, carismático, popular, que, ao morrer, deixa um grande acervo de documentos sobre toda a sua vida e que sua família deseja doá-lo ao arquivo público e que, ao fazer isso, seleciona os documentos que registram as obras que ele construiu ao longo de sua vida pública e subtrai os documentos que registram o nepotismo, a corrupção, perseguição política praticada pelo mesmo, porque esses documentos mancham sua biografia, ou pelo menos a biografia que o público deve conhecer. Ou seja, nem sempre existe uma equivalência entre história de vida e arquivo pessoal que conta essa história. Boa noite, meu nome é Francisco Anderson. Vou falar do quadro de arranjo do arquivo de Filinto Miller, que é composto de 66.704 documentos, dividido em série e subsérie, sendo 6 arquivos em série e 5 em subsérie. Os arquivos em série são Chefatura de Polícia, Conselho Nacional do Trabalho, Assuntos Políticos, de 1945 a 1948, Felicitações, Diversos e Recortes de Jornais. Os arquivos em subsérie são Biografias, Serviços de Inquéritos Políticos e Sociais, Pedidos, Política em Mato Grosso, no qual ele foi governador, e Assuntos Diversos. Sou Emerson Siqueira e faço parte da equipe número 6, que ficou responsável em fazer uma análise do texto com o título Indivíduo, Memória e Resíduo Histórico. Uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso de Filinto Miller. O texto é abordado sobre arquivos pessoais e cita um exemplo que é o de Filinto Miller. Uma de suas filhas pegou vários acervos, vários arquivos sobre a vida dele, a vida pessoal dele, e doou ao CPDOC. E temos só tem documentos do período de 1924 a 1948. E de 1948 a 1973, que foi o ano de sua morte, não tem nenhum arquivo. Está? Se tem, eles queimaram, fizeram alguma coisa, que não tem. Que foi da época do período político, na época que ele foi político, como político. E de 1924 a 1948 é só do período que ele foi chefe da Polícia Civil lá do Distrito Federal. O que é que a gente observa? O que é que a gente percebe? É que tem algumas lacunas e silêncio. Essa filha que doou esse documento, antes dela doar, ela pegou esse documento e fez uma seleção. Algumas coisas comprometedoras ela tirou, ela não deixou, certo? Que comprometesse seu pai. O arquivo, sem dúvida, expressa uma vontade de guardar. Só que não foi guardado todos os documentos. Como eu falei, só tem arquivo de 1904 a 1948. A maioria dos documentos são cartas de pedidos. E essas cartas de pedidos, elas não são consideradas sérias, elas são consideradas subséries. Elas não
são considerados pesquisa histórica. Nenhuma pessoa tem interesse de fazer uma pesquisa histórica nessas cartas.